São os versos 26 ao 29, mas eu vou ler a partir do 23. A partir do 23, e o tema da noite é a nova identidade, filhos e filhas de Deus. Tá? No verso 26 a 29, esse é o tema da noite. A nova identidade, filhos e filhas de Deus. Isso é muito interessante, a gente vai perceber cada ponto, cada detalhe. A palavra de Deus nos diz assim, verso 23. Quem não tiver Bíblia está exposto aqui no Data Show, tá? Mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar novamente, dessa feita por iluminação e compreensão, para que Deus nos ilumine nesse texto. A revelação já está toda preparada e pronta, mas nós precisamos de iluminação do céu do alto. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa primeira parte, ó Deus, por esse momento ímpar, onde a igreja se reúne agora por completo, ó Deus, com pequenos missionários, mensageiras do Rei, embaixadores do Rei, e os adultos aqui, ó Deus, para que possamos, ó Deus, entender mais da Tua palavra. Nos ilumine, Pai, nos dê compreensão, para que nós possamos entender, ó Deus, a Tua vontade, sabendo que a Tua vontade vai prevalecer nas nossas vidas, e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ilumina, Pai, nos dê compreensão. Esta é nossa oração, ó Deus. Oramos e te agradecemos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. A nova identidade, filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele já começa no versículo 26, tá? No versículo 26, que é a continuidade. A partir do 26, a gente vai só dar continuidade, já para que a gente possa encerrar. Se eu fizer uma introdução, talvez não dê, então não vou correr, mas vou terminar, tá? E o que é que o apóstolo Paulo nos diz aqui? Todos vocês, já mostrando a amplitude da filiação em Deus, tá? Todos vocês que foram alcançados, todos vocês que ouviram a palavra de Deus e creram em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala isso aqui, todos, a palavra todos aqui é intencional, isso é intencional, porque na época de Paulo havia judeus e gentios, homens e mulheres, judeus e gentios, livres e escravos, e Paulo diz, já não há mais diferença, não há diferença, todos, livres ou escravos, tendo Cristo Jesus, vocês agora são filhos de Deus, filhas de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está proclamando a realidade. Todos vocês, filhos. O apóstolo Paulo, mais na frente um pouquinho, eu não vou falar sobre isso, lá no capítulo 4, ele vai dizer que nós fomos adotados, que nós fomos praticamente o que Jesus diz, que nós fomos adotados e inseridos na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Então agora nós podemos clamar e dizer Abba Pai. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, tá? Que nós somos agora filhos de Deus através da adoção. Fomos adotados e agora nós podemos ir ao Pai diretamente. E essa posição é uma posição de relacionamento pessoal.
Por quê, pastor? Porque antes nós estávamos o quê? Afastados, destituídos, longe de Deus. Mas agora não. Olha o que é que ele diz: todos. Não há diferença, não há acepção de pessoas, não há o melhor ou o maioral dentro da igreja, não. E a palavra aqui é no plural, é intencional, filhos de Deus, isso incluindo homens e mulheres. Isso é uma declaração radical para essa época, radical, porque existia diferença. Quem recebia a herança nessa época eram os filhos. As mulheres não recebiam. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Quebrando as barreiras culturais, étnicas, sociais, e dizendo, já não existe mais diferença entre homem e mulher. Todos são herdeiros, a herança é para todos, todos agora são filhos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Cristo inaugurou uma nova era, uma nova época, e essa nova época veio a partir do momento que nós cremos nele, mediante a fé, uma nova era, a partir do momento que Cristo veio, na plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo vai bater muito, então não existe mais acepção entre gênero humano, homem e mulher, não existe, todos vão participar da herança eterna, todos são filhos de Deus. O apóstolo Paulo aqui está subvertendo todas as categorias sociais, culturais, de todos os tempos e todas as épocas, falando da lógica do evangelho. A boa notícia é para todos, para que todos se tornem filhos de Deus. Todos quem? Em todos os povos, em todos os lugares, em todas as culturas. O evangelho quebra barreiras, o evangelho quebra paradigmas, o evangelho muda estado, muda países, muda história, muda vidas. Esse é o evangelho que não faz acepção de pessoas, o evangelho que através da fé em Cristo nos torna filhos de Deus, a saber, filhos com direitos, todos os direitos adquiridos. Ser filho de Deus é um privilégio. Todo aquele que recebe Cristo pela fé, mediante a fé em quem? Em Cristo. Nós temos os direitos, a herança, a vida eterna, amor sacrificial, amor incondicional, provisão, habitação do Espírito. Tem pessoas que pensam que nós não temos. Nós temos todos os direitos, mas também nós temos os deveres. Obedecer os mandamentos de Deus, ter uma vida frutífera, que nós possamos dar frutos para glorificar a Deus, amor ao próximo e testemunho fora das quatro paredes, o testemunho vivo de filhos de Deus, os filhos de Deus com os seus direitos, vida eterna, a garantia da salvação. Eu não sei qual direito maior ou melhor do que nós venhamos querer do que esse, a vida eterna por meio da fé em Cristo, acesso direto ao Pai, intimidade verdadeira, aquele que responde às nossas petições, aquele que está do nosso lado, acesso e intimidade. Nós podemos orar, nós podemos ir direto ao Pai, nós temos um mediador que faz mediação entre o Pai e o Filho, nós temos todos esses direitos, nós temos a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos deixa pecar em paz, porque Ele habita em nós, e quando nós pecamos, o sinal de alerta é ligado para nos avisar. Então nós temos esses direitos, nós temos paz e alegria, mesmo diante das dificuldades e do caos que está no mundo. O cuidado, a proteção do Pai, através do Filho, o corpo de Cristo, Ele protege a sua igreja, mesmo diante das dificuldades. E nós temos algo maior, a herança. Esse é o direito adquirido, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Todos os direitos, está aí colocado para você nessa noite. Todos os direitos e deveres, pastor. O primeiro dever do crente é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele possa entender que somente os filhos de Deus têm esses direitos. Mas temos os deveres também. Qual o primeiro, pastor? Obediência. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai dizer que nós vivemos agora através da obediência na fé.
a fé que nos traz a obediência. Nós temos que ser homens e mulheres obedientes. O que era a comida de Jesus? Fazer a vontade do Pai, obedecer. Qual será a nossa comida e a nossa bebida? Fazer a vontade do Pai. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Nós temos que viver em obediência, obedecer os seus mandamentos. Lá em João, Jesus vai dizer que os mandamentos do Pai não são pesados, nunca foi. Meus amados irmãos, nunca foi um peso. Obedecer a Deus nunca foi um peso, nunca foi um peso. Se é um peso diante disso em sua vida, a gente tem que rever, porque não é pesado obedecer. Não, Ele nos coloca limites, é aqueles limites como a onda do mar. Você vai, bate lá, mas tem um limite, ela tem que voltar depois. Ele nos limita. Por quê? Porque senão nós vamos fazer a nossa vontade. E Ele nos dá os seus mandamentos, que não são pesados. Por isso vai trazer o quê? Como dever uma vida frutífera, produzir bons frutos, os frutos que agradam a Deus, amor pelo seu próximo, amor, ter e sermos pacificadores. Nós não podemos ser homens e mulheres que causam impacto em termos de não ser pacificador. Tem pessoas que gostam do confronto. Não, nós temos que ser pacificadores. Isso é um ato de obedecer a Deus, isso é um ato de frutificar para a glória de Deus. E bondade, amor e serviço. E isso vai trazer o quê, pastor? Testemunho. Nós temos que testemunhar a fé que eu tenho dentro da igreja e a fé que eu tenho fora da igreja. A fé pública. Esse é o testemunho do crente, e nós temos isso como dever, não como pesar. O dever que o crente tem que viver, orar, buscar a Deus, orar e buscar a Deus. Tem pessoas que não oram, tem pessoas que não buscam, tem pessoas que não clamam a Deus na hora das suas necessidades. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus a saber, por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira, mas somente aqueles que nele crê é que são adotados, Na parte do versículo 27, ele vai falar do revestimento na pessoa e na obra de Cristo. Olha o que ele diz, para a gente continuar no texto, tá? Ele vai falar do batismo, e esse batismo ele vai dizer que é o revestimento em Cristo. O foco, o ponto é esse. E eu quero que você preste bem atenção nesse ponto, tá? Olha o que é que ele diz, verso 27. Ele diz assim, ó: porque todos vocês que foram batizados, aí ele vai dizer, em Cristo, de Cristo se revestiram. É o revestimento de Cristo. Revestidos de Cristo. E revestir aqui, literalmente, no grego aqui, é você mudar de vestimenta. Aquela vestimenta velha, do velho homem, o velho eu, foi tirada e colocada, e você vestiu vestes novas, as vestes do revestimento de Cristo, revestidos completamente de Cristo. A vestimenta marcava uma era, quando os jovens, adolescentes, chegavam na estatura de adulto, eles recebiam o quê? No Império Romano, uma vestimenta nova. Todo jovem, naquela época, recebia uma vestimenta nova, e essa vestimenta era mudando de atitude, era como se você passasse de uma fase para outra. Quando um soldado do exército romano mudava de patente, ele mudava de vestimenta. A vestimenta, as medalhas, tudo era diferente. E nós, quando nós saímos do império das trevas e somos transportados para o reino de Cristo, nós somos completamente revestidos de Cristo, por meio de Cristo, revestido, trazendo uma mudança radical. Que mudança é essa, pastor? De dentro para fora. Revestidos de Cristo. Em Cristo, de Cristo se revestiram. Coisa linda. De Cristo, em Cristo, de Cristo se revestiram.
Somos revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Isso aqui não é uma doutrina sobre homens, não. É o próprio revestimento, é a própria doutrina de Cristo. O revestimento, revestido de Cristo. Nós passamos agora a ser nova criatura, é uma nova identidade. E a nova identidade é o quê? Pública. Pública, meus amados irmãos, públicas. Ele vai dizer aqui, revestidos em Cristo. Agora nós somos cobertos por Cristo. Aquele revestimento da armadura de Deus. Nós somos revestidos do próprio Cristo. Há uma hora lá que Paulo diz revistam-se do Senhor. E nós somos revestidos de Cristo. Isso tem implicações para a nossa vida. A santidade vai mostrar que é através desse revestimento. É através do revestimento, não é nós tentando sermos dignos, não, mas é a dignidade de Cristo em nós. Essa é a expressão. Por isso é um processo. Nós nos revestimos e prosseguimos em santidade, vivamos em novidade de vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele fala do batismo também aqui. E geralmente a igreja romana pega esse versículo para dizer que o batismo salva. Paulo não está falando disso. Paulo não está falando disso. A resposta, a gente viu aqui em todo o texto de Gálatas, que a justificação é pela fé. Ele vai falar isso no versículo 25. Ó. Mas agora, versículo 25, só para voltar. E 26 também. Ó. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Versículo 26. Aí ele diz assim, versículo 26, ele diz, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Vou começar lá do 23, ó, voltando para o 23, para a gente pegar completo o texto. Olha o que é que ele diz, só para a gente ver que sempre foi a justificação pela fé. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Agora sim, é versículo 24. Eu estava procurando ele. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Aí agora sim, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Sempre foi pela fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente o que ele vem falando nas outras cartas. Que o batismo é a confissão de fé do crente, a confissão pública de fé do crente. Quando nós confessamos a fé pública, quando nós somos batizados, morrendo para o pecado e vivendo para Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que agora nós somos revestidos de Cristo, não que o batismo salva. Não é isso, nunca foi isso. O batismo é o momento em que o crente veste publicamente Cristo diante da comunidade de fé, aonde nós dizemos sim, eu creio que Jesus é meu Senhor, é meu Salvador. É nesse momento, é a confissão pública do crente. É na hora do batismo, onde nós confessamos diante de todos, onde nós choramos, onde nós nos alegramos, onde nós nos trememos, onde nós nos regozijamos. O crente não é salvo pelo batismo, mas todo crente é batizado. A intenção é essa, nós queremos ser batizados. Esse é o momento do batismo é o momento da confissão pública do crente. É onde nós dizemos publicamente, no meio da comunidade de fé, Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Salvador, Cristo é meu Redentor. É isso. Terceiro ponto, a nova comunidade, do versículo 28 ao 29, para que a gente possa trazer algumas coisas e encerrar. Olha o que é que ele diz, falando de uma nova comunidade. Primeiro, verso 28 e 29, eu vou ler por completo para os irmãos. Ele diz assim, verso 28, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Todos vocês, verso 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse ponto é magnífico, falando que existe uma nova comunidade. E essa comunidade de fé é a igreja.
E ele faz aqui 3 divisões no contexto histórico, para mostrar a transformação radical das pessoas. É necessário a gente voltar para o primeiro século para que a gente possa entender, porque havia, meus amados irmãos, os judeus, né, eles cantavam uma música, tem até em alguns livros, eles agradeciam a Deus, por eles não ser gentios, gregos, ou não serem, olha como era que os judeus tratavam, não serem escravo e nem ser mulher. E os filósofos da época, inclusive Platão e Sócrates, tinham essa mesma ideia. Havia 3 divisões, que aqui está claro no verso 28. Olha o que é que ele diz. A primeira, judeus e grego. 3 divisões. A segunda divisão, escravo e liberto. Homem e mulher. 3 divisões. Isso aqui era literalmente uma divisão. Os judeus, eles tratavam assim, uma divisão que tratava em categorias diferentes. Aqui era onde tinha hierarquias, aonde tinha o poder de chegar e de assumir algum local, estava tudo aqui. E Paulo, ele vai diretamente a essas 3 categorias. Para quê, pastor? Para ele quebrar completamente a lógica humana da divisão e igualar tudo. O Evangelho de Cristo é a régua de Deus que iguala tudo, dizendo que não há mais acepção, dizendo que não existe mais diferença. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, no final, todos vocês são um. As 3 categorias, não há mais diferença, não há mais diferenciação, não há o maior nem o menor, não há diferença entre gênero, mulher e homem, não há diferença, cada um cumprindo a sua função, mas diante de Deus, o escravo, na época que tinha a escravidão, não há diferença entre o escravo e o livre. Todos, ele vai dizer, todos vocês são um em Cristo Jesus, e nós, como igreja do Senhor, somos um. Não existe categorias superiores dentro da igreja, não existe o maior e o menor, não existe a síndrome da superioridade nem da inferioridade. A régua de Deus passou e nos iguala. Todos iguais, somos um. Vocês são um em Cristo Jesus. Um em Cristo. Isso é a régua de Deus, isso é magnífico. Isso é magnífico. Onde chega um juiz na igreja, aonde chega um gari, aonde chega o que for, e se igualam, iguais diante de Deus. Do médico ao office boy, iguala. Essa é a régua de Deus para dizer que não existe diferença, não existe o maioral, nem o pequeno, nem o grande, mas iguais. A régua de Deus é sensacional. Sensacional. Grego e gentil, essa é a primeira que ele fala aqui. Judeu e grego, aliás, judeu e grego. Judeu e grego. Havia essa divisão de estrutura, na estrutura judaica. Isso havia intencionado, havia disputa entre os judeus. Quando os judeus que creram, se incluíram na igreja, que se mistura com os gentios, há um debate teológico grande. Aí ele vai falar aqui de escravo e liberto. Isso representava a maior divisão social, econômica, brutal daquela época. Estimava-se que em Roma, 1/3 da população era escrava. 1/3 da população, milhares e milhares. 1/3 da população, você já pensou? 1/3 era escravo naquela época. Os seus direitos civis, eles não podiam fazer nada, eles eram vendidos, punidos arbitrariamente. Famílias eram separadas, a divisão entre escravo e livre era uma consequência natural daquela época no Império Romano. Era real aquilo ali. A maioria dos pensadores, filósofos pensavam assim, que era normal, inclusive Aristóteles. Se você lê a história, Platão, agora Aristóteles. Era normal. Naquela cultura era normal, a cultura antiga. E agora ele chega homem e mulher. Aqui literalmente no grego é macho e fêmea.
macho e fêmea, nascendo, falando literalmente dos cromossomos, homem e mulher, macho e fêmea. É isso que a Bíblia diz. No grego, aqui, original é macho e fêmea. E aqui a gente não tem medo de falar sobre isso. Não está preocupado com homofobia, com questão social. A gente não vai se curvar nesse mundo diante do que está aí fora, da cultura. Não, a gente não tem medo, a gente não vai se curvar e não vai deixar de falar sobre isso. Não vai deixar. Naquela época, como eu já falei, a herança, a mulher não tinha direito à herança. Minhas amadas irmãs, não tinham direito. As mulheres eram consideradas inferiores. Eles consideravam inferiores. Era isso que acontecia. O que Paulo está dizendo aqui, acabou a diferença. Não há mais diferença. Não há mais diferença. É fundamental entender isso aqui. Porque às vezes esse versículo ele é usado para outros princípios. O ponto aqui de Paulo é: não há acepções de pessoas, não há diferença, não há, todos são um em Cristo. É isso que o versículo está dizendo. Paulo está dizendo isso, que a partir do momento que Cristo veio, pela fé em Cristo, acaba todos os status. A nossa participação agora é em comum no corpo de Cristo, o corpo de Cristo, a comunidade de Cristo, escravo e livre, homem e mulher, judeu e gentil, trazendo agora dignidade, sem acepção, igualdade, mesmo diante da diversidade. Várias pessoas, várias digitais, vários pensamentos, mas no final uma em Cristo. O que vai manter a igreja é isso. E isso aqui é onde vai trazer o que nós chamamos de amar o nosso próximo. Porque é isso que mantém a igreja. Igualdade diante de Deus, mesmo diante da diversidade. A multiforme graça de Deus. Várias pessoas, vários pensamentos, mas um em Cristo. Cristo tira todas as diferenças, quebra todas as barreiras culturais, econômicas, sociais, todas. O ponto aqui é ontológicos, falando da salvação, que no final todos são um em Cristo. Não há distinção entre pessoas, raça, posição social, nem gênero humano. Não há, mas isso tudo em Cristo. O que iguala a balança de Deus é Cristo. Cristo, a igreja de Cristo, somos um em Cristo. Tá? Nós precisamos lembrar disso. Isso aqui esse era o contexto imediato, mas isso aqui vai além. Foi esse texto aqui que trouxe a questão da abolição da escravatura. Usaram um desses textos aqui. Esse texto foi usado. O ponto é mostrando que não há mais diferença, acepção. Nós somos iguais, somos um em Cristo. Mas esse texto foi usado no século 17 e 19. Para que houvesse a abolição da escravatura. É um dos versículos usados também para os direitos civis, atualizados na nova época, desde o século 17, onde houve uma atualização. Então, usaram o texto, mas o contexto é aquele que eu falei. Deus quebrando barreiras, Deus igualando o seu povo. Aí ele vai dizer, por quê? Lá no finalzinho, porque todos vocês, verso 28 mesmo, lá no final do verso 28, porque todos vocês são um em Cristo, todos, igualdade, todos vós ou todos vocês, aqui é a unidade. Paulo está falando que através de Cristo nós temos uma unidade, não há diferenças que definam o valor diante de Deus, não. Várias pessoas, mas iguais diante de Cristo. Isso é a hierarquia da dignidade. Somos um povo, somos um corpo. É isso que ele traz aqui. A palavra é no singular, para mostrar que não há acepção, para mostrar que não há diferença, para mostrar A igreja é em Cristo.
Primeiro ele usa o plural, são, e traz agora para um corpo. Isso é interessante. Você lendo, isso é um organismo vivo. A igreja visível comunitariamente e invisível, que se torna um. São e se tornam um. Coisa linda. Um em Cristo. Não somos uma coleção de indivíduos que concordam em tudo. Não é isso. Nós somos um organismo vivo, um corpo, uma família, aonde Cristo iguala todos e onde todas as diferenças se acabam por causa de Cristo. É isso. Unindo raças, etnias, postura, condição social, econômica e cultural. Ele une tudo. A coisa linda de Deus é isso. É o ajuntamento do povo de Deus. Quando transforma o corpo, os membros em um. Isso é maravilhoso. Não há diferença. Não há os maiorais, nem os pequenos, não. É nossa incorporação em Cristo. Somos um. A palavra aqui é muito interessante. Um. Vocês são um. Isso tem implicações escatológicas para a salvação. Uma igreja que vive em harmonia, uma sociedade do jeito que está, culturalmente desprezível, do jeito que está, mas sempre que exige de pregar o evangelho, nós não nos omitimos. É aqui onde está a diferença dessa igreja, da igreja de Cristo. Não somos omissos, não. A comunidade cristã, ela é contra a cultura. Contra a cultura. Porque o que está aí fora não entra dentro da igreja. No sentido, tá? Não de hostilidade, não, ao mundo, não. Mas no sentido de trazer uma alternativa para o mundo. Não nos moldamos a ele, mas somos sal e luz no meio deles. É nesse sentido. É nesse sentido. É nesse sentido, contra o modo deles viver, mas no meio deles sendo sal e luz. Fazendo o diferencial. Sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E ele termina falando da herança que tem preparada para você. E a herança é maravilhosa. Agora ele fecha no versículo 29. Uma herança. E se vocês são de Cristo... Vamos lá, igreja, aqui juntos? Vamos lá? E se vocês são de Cristo... herdeiros da promessa. A promessa da eternidade juntamente com Cristo. Louvado seja Deus. O céu nos aguarda. O céu nos aguarda. Juntamente com Abraão, o pai da fé. A herança aqui é a totalidade das bênçãos espirituais prometida ao patriarca. Quando Deus diz, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo de Deus se reúne para a herança. A herança que Abraão esperava. A cidade de fundamentos, onde Deus é construtor e arquiteto. Essa era a herança que Abraão queria, não eram as terras, não. O escritor de Hebreus vai mostrar que a herança era a cidade de fundamentos. E esse relacionamento aqui com Deus pertence ao povo de Deus, aos filhos de Deus, aos descendentes. Quem são eles? Nós, vocês. Nós somos a descendência, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Somos nós, a igreja de Cristo, a primeira igreja batista, a igreja invisível em todo o mundo, em todos os lugares. Somos nós os herdeiros, também descendentes da promessa, desde a promessa lá de Gênesis 3,15, que ele faz, que o menino nasceria, e que o menino esmagaria a cabeça da serpente, mesmo que a serpente mordesse o seu calcanhar. A descendência que vem de Sete, Noé, Enos, Abel, chegando a Abraão, chegando até você hoje, nessa noite. E isso nos dá o que? Certeza, realidade da eternidade.
habitação eterna, através do que Cristo fez por nós, participação no reino eterno de Deus. Essa é a promessa para você nessa noite. Tudo isso não pertence a um Israel étnico, não, mas pertencem àqueles que creram em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é uma lei que leva em questão a moralidade, não, mas aqueles que pertencem a Cristo, os seus descendentes, através de Abraão, que creu e a ele foi imputado a justiça, e a nós, quando cremos em Cristo, também nos é imputado a justiça de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Todos nós pertencemos e agora somos herdeiros. Isso é uma posição concreta diante de Deus, isso é uma posição garantia de herança, de eternidade. Não herança material, mas herança espiritual e eterna diante de Deus, que é assegurada pelo aquele que atestou, Jesus Cristo nosso Senhor, que foi selada com seu próprio sangue na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por isso. É isso que sela, é o sangue de Cristo. Sela. Você se torna herdeiro, o sangue é a garantia que um dia, como ele ressuscitou, mas ele voltará em glória, majestade e poder para buscar quem? Os seus. Fazer separação entre os seus descendentes, os seus herdeiros, chamando à direita, vinde benditos do meu Pai, e afastando aqueles para a esquerda, apartai-vos de mim. É isso que ele vem fazer, é isso que sustenta a nossa fé, uma herança assegurada no testamento, atestado pelo nosso Senhor, nosso Salvador, a nova aliança que foi feita com sangue, através do sangue, não com a lei, não com sacrifícios de animais, mas com o sacrifício do próprio Filho de Deus. É isso que atesta você e que te dá um testamento de eternidade diante de Deus. A morte daquele que atesta, o nosso fiador. Jesus morreu na cruz, confirmando o seu atestado, confirmando a sua herança. Ele carimba com sangue, atesta, aquele que é atestador, aquele que foi o seu fiador, aquele que morreu em seu lugar. É isso que Cristo faz, selado com o sangue do Cordeiro de Deus. Antigamente os pactos eram feitos com sangue de animal, mas agora foi selado com o sangue uma só vez, derramado em seu favor, em nosso favor. É isso que Cristo faz por nós. Isso é um significado de garantia, quando ele diz herança, promessa. A promessa de Deus é que ela vai se concretizar, a eternidade é garantida para os seus filhos, para os seus descendentes, para os seus herdeiros. Essa é a promessa. Essa é a promessa. O sangue é a garantia legal do que foi atestado, do que dá o selo, a segurança, aonde o Espírito Santo vem e habita em você, o selo da promessa de Deus, que não pode ser revogado, não pode ser revogado. A promessa de Deus é irrevogável. Leonardo, coloca bem aqui Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Vamos ler aqui. Porque eu não ouvi nada. Vamos de novo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados de muitos, não de todos, da sua igreja. Para remir, pagar. É o sangue de Cristo que sela, é o sangue de Cristo que nos liberta, o sangue da nova aliança. A aliança eterna que já tinha sido prometida no Antigo Testamento e que no Novo Testamento é concluída com a vinda do nosso Senhor. Quando ele começa o seu ministério, desde o nascimento até o início do seu ministério, até a sua morte, onde o seu sangue foi derramado em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. Coloque bem aqui, Lucas 22, 20, a mesma coisa. Olha o que é que ele diz, o sangue. Vamos lá, igreja? Do mesmo modo,
em seu favor. Em seu favor. Foi por você. Foi por você. Foi por mim, foi por você, foi por nós. Selado. 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 Pode voltar lá, Léo. Isso nos dá a garantia da ressurreição. Isso nos dá a garantia da ressurreição. Lá no verso 29. O testamento. O testador, que é Cristo. O fiador legal. Nos garante essa promessa porque ele ressuscitou. O apóstolo Paulo disse: se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria nossa fé, porque nós estaríamos adorando um Deus morto. Mas nós adoramos um Deus vivo, que vive e está no meio de nós, que nos dá toda a garantia. Em vão seria a nossa fé, mas ele morreu e atestou. Essa é a prova do seu poder. A vitória sobre o outro inimigo, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre o diabo. Coloque bem aqui Apocalipse. Apocalipse 1, 18. Apocalipse 1, 18, para a gente ler. 1, 18. Vamos ler aqui. E aquele... Não ouvi não, vamos de novo. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Toda a autoridade é dele sobre as nossas vidas. Morreu, passou 3 dias no ventre da terra, ressuscitou vitoriosamente e vive eternamente e sustenta o seu povo e a sua igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Essa é a realidade do nosso Senhor. Essa é a realidade daquele que pagou o preço, daquele que foi nosso fiador, daquele que é o nosso redentor. Essa é a realidade da igreja. Essa é a herança que ele deixa para o seu povo. Receberemos a vida eterna. É essa a garantia daquele que atestou na sua morte. O que Cristo prometeu, ele cumpriu. Os seus ensinamentos, meus irmãos, são validados na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Nós somos selados com o Espírito Santo. Ele foi executado em nosso lugar, mas ressuscitou vitoriosamente e reina pelos séculos dos séculos. A palavra de Deus vai dizer que vive eternamente. O eterno que vive eternamente, que morreu para nos dar eternidade. Louvado seja Deus por isso. E eu termino com algumas coisas para que a gente possa pensar. Nós temos uma identidade, e essa identidade agora mostra que não há diferença. Nós temos uma digital, cada um. Nós temos um globo ocular, cada um diferente. Mas no final nós somos um em Cristo Jesus. Não há acepção, não há diferença. Tá? Não há diferença, não. Então nós não precisamos ganhar a aprovação de Deus, não. Nós já fomos aprovados, nós já fomos selados. O que é que nós temos que fazer, pastor? Continuar, permanecer. Tá? Não tirar as defesas, tá? Revestido da armadura de Cristo, mas na posição sempre de guerra, olhando para aquele que morreu por nós, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Nós não precisamos tentar fazer mais do que ele pede, não, é simplesmente obedecer. Fazer a vontade de Deus não é peso, fazer a vontade de Deus não é, meus irmãos, não é. Nós pregamos com base no que Cristo fez. É a cruz, foi o que Ele fez, é a sua graça nos basta, o seu poder, Ele cada dia vai nos capacitando. Quando nós somos fracos, mais dependentes deles, é que somos fortes. Nós temos que depender completamente dEle, é o que Ele fez na cruz do Calvário. Não é uma tentativa de agradar por obras meritórias ou por perfeccionismo, não.
Mas a posição do crente de estar aqui, Senhor, eu sei o que tu fez por mim, eu vou perseverar. A palavra é perseverança. Sabe, nós temos que olhar que nós temos uma vida agora em comunidade. Nós não somos ilhas para estarmos isolados, não. Nós vivemos numa comunidade. Quando Paulo disse que nós somos um, é para que nós possamos viver em unidade e em comunidade. Deus nos criou para isso, não para sermos ilhas isolados, vivendo só, sem os irmãos, sem participar das atividades, sem participar dos cultos normativos da igreja. EBD, culto de oração, culto de doutrina, esses são princípios que traz essa unidade, essa comunhão. É aqui onde nós nos reunimos para que nós possamos ter essa unidade e vivermos aí fora também unidos. A igreja, ela não é um clube de pessoas que pensam parecido, não é isso, ou que moram no mesmo bairro, ou na mesma comunidade, não é isso. Nós somos desafiados pelo Evangelho a vivermos em comunidade, acabando as diferenças, acabando qualquer coisa que nos afaste dessa vida diante de Deus. E isso vai exigir de nós desconforto. Deus faz isso intencionalmente para mudar, para mostrar que no final não existe um ou dois ou três, mas no final somos um. É isso significa que nós temos que tratar o irmão independente de sua cultura, de sua diferença social, econômica ou cultural, igualmente. Iguais, nós somos iguais. O pastor não tem diferença nenhuma, a diferença simplesmente é porque é a vocação, só é essa que Deus me deu. Mas não existe diferença, todos são iguais. Não há diferença, a gente não pode se separar por causa de raça, etnia, classes sociais, muito menos por política que está aí fora. Tem famílias sendo destruídas por causa de política, porque um pensa pelo A e o outro pensa pelo B. Nunca mais se falam, terrível, e nada pode tirar essa unidade da igreja, a unidade feita pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos perceber que quando nós vamos evangelizar, fazer missões, nós agora somos homens e mulheres com identidades. A identidade de Cristo, nós saímos para pregar com uma identidade, a identidade de Cristo. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, para fazer a sua vontade. Na hora da pregação nós temos que resplandecer Cristo, para que outras pessoas vejam Cristo. O Evangelho que Paulo prega é isso, para trazer o que? Salvação, restauração. Nós temos que ser justamente isso, o sal que dá tempero. É isso que nós temos que fazer. É esse o Evangelho que Paulo prega, mostrando a identidade de quem? Daquele que o resgatou, daquele que lhe tirou da escravidão. Esse homem que era cego, que perseguia a igreja de Cristo. E nós estamos agora diante de Deus, esse Deus vivo, é um Deus vivo. Meus amados irmãos, nós temos que pregar com toda a nossa fé e vontade, falar desse Deus que salva, restaura, transforma, muda vidas. É essa identidade que nós temos que pregar, com essa identidade, porque nós somos família de Deus. Nós mudamos completamente, e Ele nos mudou, e nós temos que sair para o campo e pregar esse Cristo que nos libertou e que nos transformou. É essa a pregação. Esse texto aqui, de Gálatas, do 23 ao 29, nos conduz a uma jornada. O que o apóstolo Paulo estava falando sempre era que nós estávamos confinados, nós estávamos sobre a tutela da lei, mas ele começa falando de uma tutela e depois ele termina com uma herança lá no final, uma herança eterna. Nós estávamos sobre custódia,
a custódia da lei, que nos conduziu até Cristo, mostrando que nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, e agora nós fomos alcançados. Tudo apontava para Ele. Jesus mesmo vai dizer: eu sou a lei e os profetas e os salmos. O que é que Jesus está dizendo? Tudo aponta para mim. Eu sou o cumprimento. E veio até nós esse cumprimento e nos deu uma herança. Chegamos a Cristo, estamos em Cristo, fomos justificados, somos declarados justos diante do tribunal de Deus, diante de uma obra, sim, a obra dele, não a nossa na cruz do Calvário. É a obra dele, é ele quem fez, foi ele que fez. O nosso lugar agora é um lugar de fazer, de perseverar, justificados, declarados. Nós agora descobrimos, nós somos filhos de Deus, revestidos de Cristo. A gente viu isso, revestidos, tomados pelas vestes de Cristo. Então a igreja, ela vem e mostra que não existe hierarquias, não, mas que existe um em Cristo. Essa é a lógica do Evangelho, o Evangelho que quebra barreiras, que quebra paradigmas, o Evangelho que quebra todas as barreiras, trazendo igualdade no meio da diferença. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A palavra herdeiros, uma herança à eternidade. Nós não somos candidatos, não, candidatos a receber herança, não somos aspirantes, não, nem estagiários espirituais, não, mas nós somos herdeiros de Deus, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É essa a questão do texto. Não é o que você precisa fazer, não é porque você precisa ser aceito, não. É se você acredita que Cristo é suficiente para a sua vida. Essa é a questão da carta toda. Cristo é suficiente para mim? Eu já sou filho de Deus a saber? Ou eu ainda quero viver como escravo, nos velhos rudimentos? É isso que a carta diz. O Espírito Santo já te ilumina, já te inspira. Nós não precisamos dos velhos rudimentos, não. Nós já temos o conteúdo completo da verdade. Nós temos uma realidade viva diante de Cristo, que é a palavra de Deus. Nós não precisamos de novas coisas, de novas experiências, não, não e não. O que nós precisamos é: Cristo é suficiente para a minha vida? Somente Cristo. É só você pegar as solas, 5 solas: fé, graça, Cristo, somente isso. Glória somente a Deus. Isso é suficiente para a minha vida? É assim que nós temos que pensar, porque ainda nós temos uma raizinha para querer incluir coisas. Paulo, ele quebra tudo isso, nunca é pelo que eu faço, não é. Por isso que ele termina: e se, com a condicional, são verdadeiramente de Cristo? E se? É assim que termina o capítulo 3. E se vocês são de Cristo, vírgula. Aí sim, aí ele vai dizer: são. Eu gosto das condicionais, que às vezes eu me pego só nelas. Os se, porque, então. Se, é verdade? E se? É assim que termina. Se vocês são de Cristo, aí sim. Aí ele confirma: são também descendentes de Abraão. Aí ele diz: não só isso, e herdeiros. Aí ele vai dizer, para deixar o homem no lugar dele, segundo a promessa. Não é por nós, é através de Deus. Louvado seja Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos ama incondicionalmente, e nós temos uma herança garantida. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É para você, tudo isso, para você, nessa noite.
Louvado seja Deus, que Ele começou a boa obra em nossas vidas e vai finalizar até o dia do Senhor. É Ele que começa e é Ele que finaliza. Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Próxima quarta, capítulo 4. Até que enfim. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos por mais uma noite. Que texto maravilhoso, Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. Falando aos nossos corações, ó Deus, através dos louvores entoados, através das orações feitas e que são respondidas conforme a Tua vontade e o Teu querer. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Porque nós somos descendentes, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, segundo as Tuas promessas. E nós sabemos, ó Deus, que nenhuma delas vão falhar. O Senhor começou e o Senhor vai finalizar a boa obra, até o dia do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu povo que Te chama pelo Teu nome. Que nós possamos ter um restante de semana na Tua presença, Pai. Uma semana abençoada, mas uma semana também abençoadora. Que nós possamos ser bênção na vida dos irmãos, dos familiares e daqueles que estão em nossa volta, Pai. Que o Senhor continue cuidando da Tua igreja e dirigindo as nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares. Essa é nossa oração, ó Deus. Oramos, Te bendizemos e Te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus amados. Deus nos abençoe.